Sejam bem-vindos ao canal Breve História para Leigos. Olá, eu sou o professor Adriano e hoje vamos aprender a breve história de Napoleão Bonaparte, uma das figuras mais fascinantes e controversas de todos os tempos. Um homem que saiu do nada para conquistar quase toda a Europa. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda imensamente. Vamos para a história? Napoleão Bonaparte é uma daquelas figuras que parecem saídas de um romance. Um homem que, por sua pura ambição, inteligência e gênio militar, mudou o mapa da Europa e deixou um legado que, para o bem ou para o mal, perdura até hoje. Mas como um garoto de uma pequena ilha no Mediterrâneo chegou a ser imperador da França e senhor de quase todo o continente? Vamos desvendar esta incrível história. Nossa história começa na ilha da Córcega, em 15 de agosto de 1769. Ali nasce Napoleone de Bonaparte. Sim, seu nome original era italiano. A Córcega havia sido vendida à França pela República de Gênova apenas um ano antes. Então Napoleão nasceu sendo, tecnicamente, um cidadão francês. Sua família pertencia à pequena nobreza local, o que lhe permitiu ter acesso a uma educação que seria fundamental para seu futuro. Graças a uma bolsa de estudos, aos 9 anos, foi enviado para a França continental para estudar em uma escola militar. Imaginem esse menino, longe de casa, aprendendo um novo idioma e se sentindo um estrangeiro entre os filhos da alta aristocracia francesa. Esse sentimento de ser um forasteiro forjou nele um caráter forte, disciplinado e com uma sede insaciável de provar seu valor. Enquanto Napoleão se formava como oficial de artilharia, a França estava prestes a explodir. A Revolução Francesa de 1789 mudou tudo. A monarquia caiu, o rei Luís XVI foi guilhotinado e uma república cheia de ideais, mas também de caos e terror, tomou conta do país. Para um jovem militar ambicioso como Napoleão, este caos era uma escada para o poder. A revolução havia varrido grande parte da velha guarda de oficiais nobres, abrindo caminho para homens novos com talento, independentemente de seu berço. E Napoleão tinha talento de sobra. Sua primeira grande oportunidade surgiu em 1793, no cerco de Toulon. A cidade havia se rebelado contra a República com o apoio de britânicos e espanhóis. O jovem capitão Bonaparte, com um plano de artilharia brilhante e audacioso, foi fundamental para a vitória republicana. Sua recompensa, a promoção a general de brigada. Ele tinha apenas 24 anos. Mas a política revolucionária era uma montanha-russa. Napoleão caiu em desgraça por suas conexões com os jacobinos mais radicais, mas seu gênio militar era valioso demais para ser desperdiçado. Em 1795, quando uma multidão de monarquistas ameaçava tomar o poder em Paris, o governo revolucionário, o Diretório, o chamou para defender a capital. Napoleão não mediu esforços, posicionou canhões em pontos estratégicos e dispersou a multidão com o que ele mesmo chamou de um sopro de metralha. Ele salvou a República e se tornou o homem do momento em Paris. Sua fama lhe rendeu o comando do exército francês na Itália em 1796. O que ele fez lá foi lendário. Com um exército mal equipado e desmoralizado, ele cruzou os Alpes e, em uma série de vitórias relâmpago, derrotou os austríacos e seus aliados, conquistando o norte da Itália. Ele se tornou um herói nacional. Não era apenas um gênio no campo de batalha, mas também um mestre da propaganda, enviando a Paris boletins que exageravam suas vitórias e construíam sua própria lenda. Com a Áustria fora de combate, o grande inimigo da França era a Grã-Bretanha. Como atingi-la? Napoleão propôs uma ideia audaciosa: invadir o Egito. Por que o Egito? Para cortar as rotas comerciais britânicas com a Índia. A campanha do Egito, 1798-1799, foi um desastre militar. Embora tenha vencido batalhas em terra, a frota francesa foi aniquilada pelo almirante Nelson na Batalha do Nilo, deixando Napoleão e seu exército presos. No entanto,
Culturalmente foi um sucesso. Ele levou consigo uma equipe de cientistas que redescobriram as maravilhas do Antigo Egito, encontrando, por exemplo, a Pedra de Roseta, fundamental para decifrar os hieróglifos. Enquanto estava no Egito, Napoleão soube que o diretório na França era um caos de corrupção e ineficácia, e que o país estava à beira do colapso. Ele viu sua oportunidade, abandonou seu exército, retornou à França e, em 9 de novembro de 1799, ou 18 de Brumário, segundo o calendário revolucionário, deu um golpe de Estado. Ele dissolveu o diretório e estabeleceu um novo governo, o consulado, com ele mesmo como primeiro cônsul. Na prática, ele era o ditador da França. Como primeiro cônsul, Napoleão provou ser um estadista tão brilhante quanto general. Ele centralizou a administração, reorganizou as finanças criando o Banco da França, reformou a educação e, o mais importante, criou o Código Napoleônico. Este Código Civil foi revolucionário, garantia a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a liberdade de culto e a proteção da propriedade privada. Foi tão influente que se tornou a base dos sistemas legais de muitos países da Europa e da América Latina. Ele pacificou a França, pondo fim a anos de caos revolucionário e ganhando o apoio da maioria da população. Mas a ambição de Napoleão não tinha limites. Em 1804, ele decidiu que primeiro cônsul não era suficiente. Com o apoio do povo, em um plebiscito, ele se coroou imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame. Em um gesto de poder supremo, ele pegou a coroa das mãos do Papa Pio VII e a colocou em sua própria cabeça, e depois coroou sua esposa, Josefina. O garoto da Córcega era agora o monarca mais poderoso da Europa. Como imperador, seu principal objetivo foi expandir seu poder. As guerras napoleônicas envolveram todo o continente. Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia formaram coalizão após coalizão para detê-lo, mas o gênio militar de Napoleão parecia invencível. Sua obra-prima veio em 1805, na Batalha de Austerlitz. Com uma estratégia impecável, ele enganou e esmagou os exércitos combinados da Áustria e da Rússia. Foi sua vitória mais brilhante. No entanto, no mar, a história era diferente. Algumas semanas antes de Austerlitz, a frota franco-espanhola foi destroçada pelo almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. Isso garantiu que a Grã-Bretanha, uma ilha, nunca pudesse ser invadida. Incapaz de derrotá-los militarmente, Napoleão tentou asfixiá-los economicamente com o bloqueio continental, proibindo todos os seus aliados e territórios conquistados de comercializarem com os britânicos. Para impor esse bloqueio, ele invadiu Portugal, aliado dos britânicos, através da Espanha em 1808. Aproveitando uma crise na monarquia espanhola, ele depôs o rei e colocou seu próprio irmão, José Bonaparte, no trono. Foi um erro fatal. O povo espanhol se levantou em uma feroz guerra de guerrilhas, apoiada pelos britânicos. Esta úlcera espanhola sangrou o exército francês por anos. O ponto de virada veio em 1812. Para punir o czar Alexandre I por negociar com a Grã-Bretanha, Napoleão reuniu o maior exército já visto na Europa, a Grande Armée, de mais de 600 mil homens, e invadiu a Rússia. Foi um desastre catastrófico. Os russos evitaram uma batalha decisiva e recuaram, aplicando uma tática de terra arrasada, queimando tudo em seu caminho. Napoleão chegou a uma Moscou em chamas e vazia, mas sem suprimentos e com o brutal inverno russo se aproximando, não teve outra opção a não ser ordenar a retirada. O frio, a fome e os ataques constantes dos cosacos aniquilaram seu exército. Menos de 100 mil homens sobreviveram. A catástrofe na Rússia encorajou seus inimigos. Uma nova coalizão de Rússia, Prússia, Áustria e Suécia foi formada. Em 1813, Napoleão foi finalmente derrotado. Os aliados invadiram a França e, em 1814, entraram em Paris. Napoleão foi forçado a abdicar e foi exilado na pequena ilha de Elba, na costa da Itália. Parecia o fim. Mas a história de Napoleão ainda guardava um último capítulo. Menos de um ano depois, em março de 1815, ele escapou de Elba, desembarcou na França e marchou em direção a Paris. As tropas enviadas para prendê-lo se juntaram a ele ao grito de Vive l'Empereur!
O rei Bourbon fugiu, e Napoleão recuperou o poder sem disparar um único tiro. Assim começaram os 100 dias. A Europa, aterrorizada, uniu-se novamente contra ele. O confronto final ocorreu em 18 de junho de 1815, perto de uma pequena vila na Bélgica chamada Waterloo. Em uma batalha épica e sangrenta, o exército de Napoleão foi derrotado pelas forças combinadas britânicas, lideradas pelo Duque de Wellington, e prussianas, por Gebhard von Blücher. Desta vez, não houve segundas chances. Napoleão foi exilado em Santa Helena, uma remota e desolada ilha britânica no meio do Atlântico Sul. Lá, vigiado de perto, ele passou os últimos 6 anos de sua vida ditando suas memórias, construindo sua própria lenda para a posteridade. Ele morreu em 5 de maio de 1821. O legado de Napoleão é imenso e complexo. Ele foi um déspota e causou a morte de milhões em suas guerras de conquista, mas também foi um modernizador, que expandiu os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa. Seu Código Civil, suas reformas administrativas e seu impulso ao nacionalismo mudaram o mundo para sempre. Foi, sem dúvida, um gigante da história. Um homem cuja ambição o levou ao topo do mundo e, finalmente, à sua destruição. Espero que tenham gostado desta viagem pela história de Napoleão Bonaparte. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever para mais vídeos como este. Isso nos ajuda imensamente a continuar criando. Desde já, muitíssimo obrigado!